Mais uma vez, boa noite, amada igreja. Já nos cumprimentamos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. É tão maravilhoso adorar o nosso Deus, receber mais da parte dele. É tão maravilhoso estarmos aqui adorando e cultuando a Ele, porque Ele tem infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos. Ele tem infinitamente mais. Amém? Peço que a amada igreja possa abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4. É uma leitura um pouco extensa. Efésios, capítulo 4, dos versos 17 ao 24. Efésios 4, dos versos 17 ao 24. Peço que meu pastor possa ler e em seguida nos introduzir em oração. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Obrigado, Deus vivo, pela tua presença gloriosa, majestosa, a nos dirigir, a nos congregar e juntos, Pai. Desenvolvemos os 5 minutos de oração, tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também capacita-nos para que ouçamos e possamos atentar para a recepção dessa palavra já colocada no coração do teu servo, o nosso amado ministro Ed Filho, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O tema de hoje é Evangelho Ozempic. E o que é Ozempic, amada igreja? Algumas pessoas já conhecem, mas o fato é que ultimamente no mundo existem várias vacinas que as pessoas estão tomando para que ela possa emagrecer de forma mais rápida. Então nós temos aí diversas no mercado, temos Mounjaro, temos a própria Ozempic. E esse tipo de vacina, ela trabalha para inibir a fome da pessoa. Então, ela trabalha para que você sinta menos fome, você sentindo menos fome, você para de comer que nem um dragão, por exemplo, e conforme vai passando o tempo, conforme você vai fazendo o tratamento com essa vacina, você vai perdendo o apetite, você vai emagrecendo, porque você está parando de comer, você está parando de sentir aquela vontade desenfreada de comer comida adoidado, e aí você começa a emagrecer. Então você consegue sair de uma forma muito rápida de um quadro de obesidade, por exemplo, para um quadro mais favorável a você. Então essa vacina, ela tem sido usada muito, ela é uma febre, tanto no exterior, aqui no Brasil chegou com mais recentemente, e é uma vacina super cara, e as pessoas têm dado, têm pagado valores absurdos para conseguir emagrecer de uma forma mais rápida, de uma forma mais milagrosa. Porém, essa vacina milagrosa, ela traz consigo uma pegadinha, ela traz consigo alguns pontos de atenção. Por quê? Saiu uma pesquisa dizendo que 95% dos que usam esse tipo de vacina, 95% dos que usam o Ozempic volta a engordar, chegando ao seu peso inicial ou até mesmo ultrapassando o seu peso inicial. Por quê? Por falta de reeducação. Então as pessoas acham que é somente tomar essa vacina e você vai emagrecer, e aí você pode viver livre, comendo como quer, vivendo como quer. Não, para que essa vacina funcione, para que essa vacina dê resultado em sua vida, você não apenas tem que tomar, mas você tem que ter uma reeducação, você tem que investir
na sua alimentação, você tem que investir em exercícios físicos para que ela possa dar um resultado. Caso contrário, se essas pessoas não fizerem isso, a medicina chama que a pessoa vira no efeito sanfona, ela emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. E esse processo de efeito sanfona prejudica e muito a saúde das pessoas. A pessoa não pode viver dependente, por exemplo, dessa vacina, porque ela tem vários riscos quando tomada com grande quantidade ao cérebro. Então nós precisamos entender algo que o Evangelho Ozempic nada mais é do que essas pessoas que estão querendo métodos e querendo meios para se espiritualizar de forma mais rápida, querendo métodos e eventos e meios para conseguir ouvir a voz de Deus, para conseguir ver o mover de Deus, para conseguir sentir aquilo que Deus tem para a sua vida. E essas pessoas, elas não têm algo em sua vida que é a mudança de hábito, a mudança de atitude. Então, basicamente é sobre isso que nós iremos trabalhar essa noite. Porque não adianta apenas a aplicação, não adianta apenas nós estarmos em uma vigília, não adianta apenas participarmos de um retiro, não adianta apenas nós participarmos de um evento que a igreja preparou, que Deus moveu a liderança para preparar para o povo. Não basta somente isso. Nós precisamos ter uma mudança de hábitos, nós precisamos ter uma mudança de caráter. Deus, ele prepara vários eventos, Deus prepara vários momentos para falar com seu povo, sim, mas ele quer transformar não só ali o momento daquele culto, não só naquela vigília, não só naquele retiro, mas ele quer gerar em nós uma transformação verdadeira. E muitas pessoas têm gastado milhares de reais, mas elas vivem nesse efeito sanfona. E assim mesmo acontece com esses crentes, que eles vivem nesse efeito sanfona. Uma hora está no pecado, outra hora está com Cristo. Uma hora está com o diabo, outra hora está com Deus. Uma hora ora, outra hora... É uma bagunça só. Mas Deus não quer isso para nossas vidas. Ele quer que nós tenhamos o evangelho enraizado em sua palavra. Muitas pessoas buscam maneiras rápidas para receber a bênção do Senhor. Muitas pessoas acham que é porque participam do culto, muitas pessoas acham que é porque participam de uma vigília, que vai lhe receber de Deus uma profecia, que vai receber de Deus ali uma palavra de ânimo, que vai receber de Deus uma palavra de orientação, de exortação. Muitas vezes essas pessoas, elas vão para esses eventos buscando algum tipo de mover, como, eu quero uma cura, eu quero receber isso, eu quero receber aquilo, Deus, eu preciso disso. O meu casamento está assim, eu preciso de salvação. E muitas vezes Deus dá ali para ela essa injeção de ânimo, essa injeção de orientação, mas o que ela vai fazer com o caminhar, com o decorrer dos dias, vai definir se de fato aquela pessoa decidiu viver segundo o Evangelho de Cristo. Porque o que conta, irmãos, não é o momento, mas o que conta é o nosso cotidiano, é a nossa vida com Deus, é o nosso espiritual, é a nossa caminhada com o Senhor Jesus. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas recebem ali o ânimo do Senhor. Muitas vezes eu vou dar até um exemplo aqui de um tempo atrás, quando houve a pandemia. Irmãos, quando houve a pandemia, as igrejas lotaram, o pessoal acha que Jesus vai voltar agora, meu Deus, está tudo acabado. E era uma sede de Deus, não podia, né, naquele tempo, uma superlotação nas igrejas, e era uma fila para poder participar de um culto, era uma fila, as pessoas estavam sedentas do Senhor, mas conforme o tempo foi passando, conforme o tempo foi passando, essas pessoas abandonaram a Cristo, essas pessoas abandonaram esse desejo de buscar o Senhor. Por quê? Porque elas vivem esse evangelho Ozempic, elas apenas estão buscando momentos, elas estão apenas buscando oportunidades, moveres, e não aquilo que Deus tem de fato para a sua vida, que é transformação do seu interior. Então, irmãos, as pessoas, elas têm buscado o Senhor apenas para suprir uma necessidade inicial. Mas Jesus, quando estava aqui na terra e quando ele curava, ele não curava apenas por curar, ele não chegou com a mulher samaritana e falou apenas por falar, ele gerava mudança no seu interior, ele transformava aquela vida, ele transformava aquele coração, ele fazia com que aquele coração de fato entendesse que a presença do Senhor é mais valiosa do que qualquer coisa, é mais valiosa do que uma cura, é mais valiosa do que uma bênção, é mais valiosa do que qualquer coisa que ele pode nos dar. A presença do Senhor Jesus é o que de fato importa em nossas vidas, e nós precisamos entender isso, e nós precisamos estar cada vez mais ciência disso, que nós não podemos apenas viver contentes porque nós estamos vindo ao culto todos os dias, nós não podemos apenas estar contentes porque nós participamos de todo tipo de evento, porque nós participamos de todo tipo de ministério, porque nós estamos sendo ativos na obra do Senhor, mas como que de fato está o nosso coração? Judas, por exemplo, ele era uma pessoa ativa na obra do Senhor, ele era uma pessoa que ajudava no ministério, mas o seu coração
coração estava longe de Deus. Assim nós também temos que tomar esse cuidado. Como que nós estamos diante do Senhor? A verdade é que nós fomos no retiro, foi algo glorioso, algo maravilhoso, mas o que nós iremos fazer daqui para frente? Como que nós iremos administrar o nosso anseio, a nossa vontade de estar com Ele, de buscar a Ele? Será que é só apenas momentâneo? Será que é apenas naquele momento ali que nós não tínhamos nada para fazer? E quando nós nos depararmos com as dificuldades, como que nós iremos lidar? Como que nós iremos enfrentar? Será que Cristo Jesus, de fato, é o ponto central das nossas vidas? Ou será que nós estávamos apenas procurando o mover de Deus no retiro, por exemplo? É um exemplo. Então, irmãos, nós não podemos apenas buscar os moveres maravilhas, mas precisamos mudar os nossos hábitos. Então, o que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós chegamos de uma vigília, isso nós temos vários exemplos de pessoas que não estão aqui mais, infelizmente. Elas estavam na vigília pegando fogo, receberam ali, foram batizadas, estavam ali com sede e fome de Deus. Só que aí no dia a dia, a sua vontade e o seu primeiro amor começa a se esfriar, e o pecado começa a assediar essa pessoa, e aí ela começa a viver uma vida de pecado, e ela começa a flertar com o pecado, até que ela cai no pecado, até que ela começa a namorar com o pecado, até que ela começa a viver contumazmente na prática do pecado. E aí ela já começa a sentir aquele sufoco: meu Deus, eu preciso de ajuda, eu não consigo mais sentir a tua presença. E aí tem um outro evento, um retiro, e essa pessoa vem totalmente sobrecarregada, e aí Deus vai lá, ela pede perdão, e Deus vai lá, a limpa, a restaura. Mas aí, com o passar do tempo, ela fica nesse loop infinito. Ela vai, peca, pede perdão, passa uma semana, 2 semanas, um mês em santidade, depois volta a pecar, depois ela pede perdão, e assim fica esse ciclo infinito. E Deus não quer isso para nossas vidas. Deus não quer que nós tenhamos esse ciclo vicioso, pelo contrário, Ele quer que nós tenhamos uma mudança de mente, Ele quer que nós tenhamos de fato uma transformação em nosso interior, para que nós não sejamos como esses crentes Ozempics, que só querem ali um efeito rápido, só querem um momento, e não buscam o Senhor, e não buscam ter intimidade e transformação de espírito em verdade. Irmãos, não se vive de injeção. A gente não pode só viver tomando vacina, a gente não pode só viver tomando medicamentos. Nós precisamos entender que nós não podemos apenas estar vivendo de estar nos cultos, nós não podemos viver apenas... Eu vou dar um parênteses aqui, irmãos, eu falo isso, mas estar no culto é o mandamento do Senhor. Agora, as pessoas muitas vezes falam assim: ah, Senhor, eu estou indo no culto como se fosse um checklist, como se fosse ali bater o ponto, como se fosse um clube social. E quando nós sabemos que o reino de Deus não é assim, quando nós viemos ao culto é porque nós sabemos que aqui neste lugar o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui neste lugar que o Senhor está reunido com o seu povo. É aqui neste lugar que o Senhor passeia no meio do seu povo. É aqui neste lugar que nós recebemos a provisão de Deus, o direcionamento, a palavra doutrinária, o caminho certo a seguir. É aqui neste lugar. Mas eu estou falando daquelas pessoas que acham que somente porque estão aqui, elas já estão fazendo de tudo para Deus. Elas já estão assim: olha, Deus, eu já peguei aqui, já vim para o culto, tu sabes que a gasolina tá cara, então tu sabe que eu estou ganhando um ponto contigo. Nós não podemos barganhar com Deus. Nós não podemos só viver de retiro, nós não podemos só viver de vigília, mas nós precisamos reeducar os nossos hábitos para viver uma vida de santidade, para que sejamos saudáveis espiritualmente, para que estejamos cada vez mais saudáveis com a nossa vida com Deus, para que sejamos cada vez mais íntimos do Senhor, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade é impossível ver a face do nosso Deus. Sem santidade é impossível nós estarmos fazendo parte da noiva de Cristo, porque a noiva é uma noiva santa, pura, sem mácula nem ruga. É a noiva que ama o Senhor acima de todas as coisas, mais do que o Senhor pode oferecer para elas, mas aquilo que o Senhor representa: salvação, abrigo, porto seguro. O Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor, aquele que nos guia, aquele que nos conduz, aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta. Sem o Senhor nós não somos nada. E é isso que o Senhor quer ministrar aos nossos corações hoje, que nós possamos viver uma vida de santidade. Sem uma mudança em nós, não há nenhum futuro com o Senhor. As pessoas querem viver o evangelho onde ela vive como ela chegou. É aqueles crentes, Gabriela, que acha que Deus não vai transformar a sua vida, acha que Deus não tem nada com o que você faz fora da igreja, no trabalho, em casa. Acha que é viver a Cristo como se fosse uma cereja do bolo. Pronto, agora eu sou cristão e a minha vida tá tudo bem, tá tudo certo, estou de boa, estou no céu, tá tranquilo. As pessoas acham que a salvação é assim, quando nós não sabemos que a palavra diz que o reino dos céus é tomado por o quê?
por esforço, nós temos que nos esforçar. Irmãos, não é fácil, irmãos, não é fácil mudar os seus hábitos. Eu falo por exemplo, é muito difícil alguém que está acostumado a não se exercitar, é muito difícil alguém que não está acostumado a ter uma prática de exercício físico voltar a ter. Iniciar no começo é difícil, você tem que lutar, você tem que, meu Deus, tem que correr 20 quilômetros, 5 quilômetros, 3 quilômetros, meu Deus, tem que ir para academia, tem que levantar cedo, mas aquilo você vai treinando, aquilo você vai fazendo, aquilo você vai até que vire um hábito na sua vida. E nós precisamos também entender que com a palavra de Deus, com a presença do Senhor é assim mesmo. Nós precisamos lutar para que nós tenhamos prazer em estar com o Senhor, porque como uma vez Lucas André ministrou aqui, a nossa carne tende ao pecado, o nosso desejo tende a não querer buscar o Senhor, a não querer adorar o Senhor. Aí vem preguiça, vem aquilo outro, vem problema, vem tudo, vem preocupação, e a gente esquece de buscar o Senhor. Mas a verdade é que nós precisamos priorizar a palavra do Senhor. Amém? Então vamos ler aqui o verso 17 que diz: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A primeira coisa que nós precisamos entender para mudar nossos hábitos, para viver em santidade, é que nós não podemos mais andar na vaidade dos nossos pensamentos. Não é como eu quero, não é como eu acho, não é como eu penso que tem que ser, é como Deus diz, é como Deus, o Senhor falou, é como o Senhor instruiu. Não é o que eu acho que isso aqui está errado. Não, não é você que tem que achar. Se a palavra de Deus diz que está errado, está errado. Se a palavra de Deus diz que está certo, está certo. Nós precisamos cada vez mais nos submeter à palavra do Senhor e entender aquilo que Ele quer. Mas o problema é que essa geração tem comichão, como a palavra diz, essa geração não consegue abrir a palavra e ler um versículo e buscar entender aquilo que Deus está falando na sua palavra, e eles se tornam crentes rasos, crentes que não têm como debater, não têm como falar assim, será que essa palavra que eu estou ouvindo, será que ela vem de Deus? Será que aquilo que ele está falando de fato tem razão com a palavra de Deus? Não, as pessoas começam a acreditar, e aí por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas serão levadas por qualquer vento de doutrina, porque elas não examinam as escrituras, porque elas não andam segundo a palavra de Deus, mas elas andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O grande problema dessa geração é que eles querem servir a Deus conforme o seu próprio entendimento, buscam por interesse, buscam porque eu quero isso, porque eu desejo aquilo, e quando não acontece da forma que eu quero, e não quando não acontece da forma que essas pessoas desejam, elas saem da igreja, elas não têm raízes na palavra de Deus, elas não têm raízes no Senhor, elas querem apenas participar de eventos. Por isso que nós vemos hoje, irmãos, infelizmente, isso é muito triste, muitas igrejas que preparam ambientes para a multidão, tem que ter a música de fundo, e não é qualquer tipo de música, é uma música estudada para ter ali o campo harmônico que vai mexer na alma da pessoa, que vai deixar a pessoa mais emotiva. As palavras que eles estão ministrando são palavras estudadas, são palavras que eles sabem ali a entonação da voz, sabem o momento de tocar num tipo de frase, sabem no momento de tocar no emocional, tudo estudado psicologicamente para que as multidões sejam atraídas, para que as multidões vejam assim, que beleza, Deus está aqui neste lugar, quando na verdade Deus não está neste lugar, porque naquele lugar só tem palavras que não conectam eles a Cristo Jesus, não conectam eles com a verdade, mas sim a ensinos de demônios, a heresias, a coisas que não vêm de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com os nossos próprios pensamentos, com a nossa vaidade, o nosso entendimento. Muitas vezes a gente está achando que está certo aqui, aí Deus vem com a palavra de exortação. Quando essa palavra vem, qual é o sentimento que vem na nossa vida? É como a pastora ministrou, né? É se revidar, é se armar, é falar assim, epa, aqui não, o negócio aqui é diferente. Mas quando Deus está falando conosco, nós temos que apenas nos curvar e entender e ser trabalhado por esse Deus. E essas pessoas, elas não querem viver dessa forma. Outra coisa dessas pessoas que só buscam por interesse, muitas pessoas buscam a Deus querendo algo externo, querendo uma bênção, querendo um mover, querendo uma cura, querendo um trabalho melhor, querendo uma esposa. Mas, irmãos, Deus só vai te dar aquilo que está aqui fora quando você permitir que Ele transforme aquilo que está aqui dentro. Não adianta Deus te dar um carro, não adianta Deus te dar um trabalho que te remunere bem, se Ele sabe que aquilo vai te tirar da presença dEle. Não adianta você buscar tanto por um carro, Senhor, eu quero um carro, quero um carro, quero um carro.
eu quero estar na tua casa todos os dias, eu quero buscar o Senhor todos os dias. Aí Deus dá um carro e a pessoa não vem nunca mais para a igreja. Não é assim que funciona. Nós precisamos deixar com que Deus trabalhe em nossas vidas, com que Deus transforme o nosso coração, transforme a nossa alma, para que nós possamos cada vez mais viver o melhor de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? São pessoas, irmãos, como Paulo vai dizer que essas pessoas amam tanto o pecado, amam tanto viver de forma despretensiosa, porque elas se entregaram aos desejos das suas cobiças, elas se entregaram e se corromperam e não querem receber a aviso da parte de Deus, não querem receber o tratamento de Deus e não querem receber aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem de melhor. E o que Deus tem de melhor não é só o pão e o mel, mas às vezes vem a varada, vem a exortação, vem a consolação, vem tudo isso. E as pessoas só querem o char com pão, acham que o evangelho do Senhor é apenas um evangelho, como pregamos há muito tempo atrás aqui, um evangelho Nutella, um evangelho adocicado, um evangelho que não traz transformação de vida. Mas em nome de Jesus, que esse não seja o desejo do nosso coração, que nós sejamos aqui sabedores de que Cristo Jesus nos transformou e a boa obra que Ele começou em nossas vidas, Ele irá completar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, em Cristo Jesus o evangelho Ozempic não se sustenta. Paulo vai dizer, olha, antigamente nós andávamos no pecado, nós andávamos nas impurezas, nós vivíamos e praticávamos tudo aquilo que queríamos, mas quando nós recebemos a Cristo, não é assim que Cristo nos ensinou. Cristo não nos ensinou apenas a vivermos como os nossos próprios desejos, fazendo a vontade da carne, mas Cristo, Ele nos redimiu, nos transformou, e Ele fala, nós precisamos nos despojar do velho homem para nos revestir do novo homem, para nos revestir daquilo que Deus tem para nossas vidas. E este homem, irmãos, esse novo criatura em nós, este homem anda em justiça e retidão procedentes da verdade. Está lá no verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão procedentes da verdade. O desejo de Deus para nossas vidas é que nós tenhamos uma transformação da nossa vida, é que nós tenhamos uma metanoia, uma mudança de mente, é criar novos hábitos, é abandonar o pecado e viver segundo a presença de Deus, segundo a vontade do Senhor em nossas vidas. E aqui, a partir do verso 25, ele vai trazer vários exemplos e várias dicas, várias instruções do que nós precisamos abandonar, nossas vidas e como que um verdadeiro cristão deve proceder. Vamos aqui ler o verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos nos abrir mão é da mentira. Irmãos, tem gente que mente tanto, que até o Satanás ele pede ali algumas aulas dessa pessoa, porque já está no seu caráter. E Deus não quer isso para nossas vidas. Deus não quer um crente que fica mentindo. Deus não quer um crente que fala uma coisa e faz outra. Deus não quer um crente hipócrita. Deus quer um crente, um verdadeiro adorador. Que seus lábios saiam palavras de adoração ao Senhor. Que seus lábios saiam palavras puras. Que dos seus lábios saiam palavras verdadeiras e não palavras de mentira e não palavras maldosas. Não aquilo que fere, irmãos. Aquele que mente. A palavra diz que quem é o pai da mentira? O diabo. Aquele que mente, ele já está assumindo, eu sou o filho do diabo. Eu sou o filho do diabo. Ao quão sério é isso? E muitas vezes as pessoas falam assim, mas é uma mentirinha. Para Deus não existe mentirinha, mentirão, mentira média. Para Deus, mentira é mentira. Você mentiu. O que acontece muitas vezes, irmãos, principalmente para nós cristãos, nós não queremos mentir. Mas aí tem uma situação que acontece e, poxa, se eu falar a verdade, vai ferir aquela pessoa. Se eu falar a verdade, aquela pessoa vai ficar triste, vai ficar magoada. Aquela pessoa está passando por um momento difícil. Se eu falar a verdade, ela vai se entristecer.
mas a palavra de Deus diz que nós precisamos falar a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela fira. Leal são as feridas feitas pelo que ama. Só que muitas vezes nós confundimos ignorância com verdade. Você falar a verdade é você trabalhar com amor, é você olhar para aquela vida, se ela está fragilizada, e se ela precisa de uma palavra que afronte aquilo que ela está vivendo, você tem que falar com amor, com paixão, não apenas falar assim, você é isso mesmo, pai, pronto, falei a minha verdade, ela tinha que ouvir a verdade. Não, não é assim. Nós temos que trabalhar e viver o amor de Deus, amém? Segundo, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós podemos até nos irar, mas nós não podemos pecar. Nós não podemos fazer com que essa ira tome lugar no nosso coração. Nós não podemos deixar com que a raiva tome lugar em nossas vidas. Nós sabemos, já foi pregado aqui várias vezes, quantas decisões erradas nós tomamos durante a raiva. Quando nós deixamos com que a raiva tome, nos domine, quantas vezes nós fazemos coisas que nós não queremos, nós ferimos o nosso próximo, nós ferimos o nosso cônjuge, nós ferimos os nossos familiares, nós falamos coisas que não deviam ser faladas, palavras que muito difícil voltarão, palavras que ferirão profundamente, e nós precisamos entender que nós não podemos deixar com que a ira nos domine. Nós podemos até ficar chateados, podemos até nos irritar com alguma situação, mas nós não podemos deixar com que essa situação tome e nos domine completamente. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Outro ponto que ele vai falar: não deis lugar ao diabo. Irmãos, não dá lugar ao diabo, não é você chegar na sua casa e falar assim, diabo, vem, eu entro na minha casa. Não, não é isso. Dar lugar ao diabo é quando você começa a viver conforme aquilo que o diabo quer. Você peca. Quando você peca, meu amigo, o diabo ele vem com tudo. Quando você dá uma brecha para o diabo, isso é dar lugar ao diabo. Quando você está, por exemplo, você tem problema de pornografia, você tem essa dificuldade, e aí você vê um site que está mostrando uma moça ali mais sensual e você começa a alimentar, isso é dar ao lugar ao diabo. Isso é fazer com que o diabo tenha lugar, tenha vez, tenha oportunidade de te atacar, tenha oportunidade de te atingir, de te derrubar. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Amém? Misericórdia, irmãos, tem muita coisa aqui, mas Deus está falando, está ministrando no nosso coração, amém? Ele vai continuar: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessidade. Irmãos, nós precisamos entender que aqui esse furto não é porque está falando apenas com ladrão. Não, muitas vezes nós roubamos e nós não sabemos aquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, quando você está trabalhando e o seu patrão te paga ali a hora e você fica ali todo o tempo no WhatsApp, você está roubando a hora, porque ele está te pagando aquela hora para você trabalhar e você está fazendo outra coisa que não é produtivo. Isso também é um exemplo. Quando você está, por exemplo, a palavra diz, quando você não dizima, quando você não faz aquilo que Deus lhe pede, você está roubando o Senhor. Então nós não podemos ser assim, mas que tenhamos cada vez mais uma transformação, assim como Zaqueu. Eu, Senhor, quero restituir. Se alguém eu defraudei, se alguém eu roubei, eu quero restituir 10 vezes mais, 4 vezes mais. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita a graça aos que ouvem. Irmãos, isso aqui é muito importante. Quantos crentes nós vemos que tem palavras torpes em suas bocas? Quantas vezes você vê para um homem que você até muitas vezes prega? Irmãos, uma vez eu vi na internet uma pastora, não sei se ela é pastora, se ela é ministra, ela estava ali ministrando e era do fogo, né? E o fogo estava caindo e ela no meio da ministração solta um palavrão no meio do culto. Eu falei, misericórdia, pessoas que têm palavras torpes em sua boca, pessoas que não têm palavras de bênção. A palavra de Deus diz que não há como uma fonte jorrar água doce e água amarga, e essas pessoas tendem a viver falando palavras torpes, não somente palavrões, né? Mas também muitas vezes as pessoas têm palavras de duplo sentido, só conversam no duplo sentido, e nós sabemos quão chato isso é, quão terrível isso é, e o Senhor está nos advertindo: não proceda assim, não viva assim. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E o que é isso? Como que nós podemos entristecer?
quando muitas vezes você desobedece a sua vontade, quando muitas vezes você não faz aquilo que o Senhor está te mandando fazer, quando muitas vezes você está ouvindo músicas que você não deve escutar, você acha que Cristo se alegra em você estar ouvindo música que não faz, que não te edifica, que não tem nada de bom para acrescentar. Irmãos, misericórdia. E principalmente as músicas de hoje em dia, né? Que nós olhamos assim, gente, já morei lá no nosso bairro, né, mãe? Todo final de semana tem as festas. E as músicas, irmãos, misericórdia. Pior de tudo é música de corno, irmão. Música de corno é terrível, irmão. É que eu peguei ela e não peguei, ela me deixou, não deixei. Irmãos, é terrível. E as pessoas, tem muitas vezes cristãos que se alegram com essas músicas, que está escutando e bota lá no seu carro e está ouvindo. Irmãos, isso entristece o coração do Senhor. O Senhor quer, a palavra nos diz, nós iremos ver daqui para frente, daqui a pouco, que tudo que for de bom, tudo que for agradável, tudo que te edifica, isso permeia o vosso coração, isso permeia o vosso pensamento, isso esteja em você, isso que você deve pensar, não aquilo que entristece o coração de Deus. Longe de vós toda a amargura, toda a cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e assim toda malícia. Nós não podemos ser crentes que amam a fofoca, nós não podemos ser crentes que amam fazer contenda, nós não podemos ser esses crentes que amam fazer, a palavra de Deus diz que é aquilo que Deus abomina, é quando você começa a contaminar o povo de Deus, semeando contendas, que nós não sejamos assim, que isso não esteja em nossas vidas, irmãos, que você possa ter uma vida refletida pelo amor. A palavra de Deus diz que o mundo nos conheceria pelo quê? Pelo amor. Pelo amor. Nós temos que amar o nosso irmão, nós temos que cobrir o nosso irmão em amor, nós temos que praticar isso, que muitas vezes sim, é difícil, é complicado. Tem irmãozinho que nem ele mesmo se aguenta, mas nós temos que amá-los, nós temos que ajuntá-los, nós temos que fazer com que ele sinta o amor de Deus em sua vida. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos ter cada vez mais consciência de que Deus, Ele é o próprio amor. Irmãos, eu fico imaginando o próprio Jesus ali com os 12 discípulos. Ali Judas roubava ali todo o tempo ali no ministério. Aí Pedro era esquentado, qualquer coisa queria pegar na faca, queria cortar. E Deus ali com paciência, com amor, cuidando daqueles discípulos, transformando a sua vida por completo. E hoje nós conhecemos como os discípulos que nós nos espelhamos, nós admiramos, porque são verdadeiros e foram verdadeiros homens de Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos praticar o amor. Irmãos, tem muita... Aqui, se a gente fosse passar lendo aqui, ele vai passar do 5 até quase o final de Efésios, dando várias instruções de como que nós devemos proceder, de como que um cristão verdadeiro deve proceder. E nós precisamos entender, no cerne de tudo, que o nosso caráter precisa ser mudado, que a nossa vida precisa ter uma transformação. E não é apenas da boca para fora, mas é de dentro. Não é apenas você estar aqui na igreja e vestir uma máscara, falando assim, eu sou bem, eu sou legal, eu amo meu irmão, eu sorrio para todo mundo. E quando você está de costa, quando você está longe, você fala mal de todo mundo, fala mal da liderança, fala mal de não, que você seja cada vez mais o exemplo. E muitas vezes, irmãos, as pessoas não querem ser transformadas por esse Deus, não querem ler aqui a epístola de Efésios e ler e gerar transformação em sua vida. Não quero isso. Ou até mesmo elas têm uma seleção. Mentira, eu posso até deixar de mentir, mas falar mal do irmão, não, isso aqui não tem como, isso aqui eu não consigo. Não, que nós possamos abandonar todo e qualquer pecado de estimação. Deus quer transformar a nossa vida de dentro para fora. Deus quer gerar uma mudança radical em nossas vidas. Ele não quer que nós estejamos com um efeito sanfona, uma hora aplicando Ozempic, uma hora aplicando uma injeção de vigília, de ânimo espiritual, e depois está no amassal do pecado. Mas Ele quer que tenhamos uma mudança verdadeira em nossas vidas. Amém? O seu caráter vale mais que suas palavras. Irmãos, entenda isso. O seu caráter vale mais que suas palavras. Não adianta, isso vale até para mim que estou aqui pregando. Não adianta eu estar aqui pregando, ministrando, não adianta eu estar tocando. Não adianta nada se o meu caráter for corrompido, porque o Senhor conhece o seu coração. Quando nós vamos ver lá a carta que Deus manda às igrejas em Apocalipse, o Senhor conhecia o defeito de cada igreja. O Senhor falava, olha, aqui você é bom porque você luta ferozmente contra os ensinos de Satanás, você luta ferozmente contra os ensinos dos amalequitas, vocês é muito bom, vocês têm ali, mas eu tenho porém contra ti,
que abandonaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que você está morno. Tenho, porém, contra ti, e o que importa é o nosso coração. Deus olha para o nosso coração. Então, que nós possamos refletir como que nós estamos hoje na presença do Senhor. Como que nós estamos vivendo as nossas vidas e como que nós estamos caminhando com Deus. Nós não temos mais tempo de brincadeira, irmãos. Nós não temos mais tempo de ficar nesse efeito sanfona, nesse ciclo vicioso de pecado, perdão. Não temos mais tempo para isso. Nós estamos nos últimos dias, nós estamos nos últimos momentos. Nós estamos no limiar dos dedos e qualquer momento, a qualquer hora, o seu povo irá ser arrebatado. E se nós vivermos apenas contentes com esse evangelho raso, com esse evangelho Nutella, esse evangelho Ozempic, nós não iremos subir, nós não iremos entrar para a ceia do Senhor, nós não iremos fazer parte daquilo que Deus tem para nossas vidas. Que Deus nos livre em nome do Senhor Jesus, mas que possamos cada dia mais nos envolver com a sua presença e ter intimidade com o Senhor. Então eu vou dar aqui, para a gente finalizar, 3 práticas para romper com esse evangelho Ozempic. Primeiro, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo. Não adianta, como eu falei, viver de vacina. Não adianta nós estarmos todos os dias no culto se nós não deixamos com que a palavra do Senhor entre e trabalhe em nossas vidas. Não adianta nós ouvirmos a palavra, não adianta nós cantarmos louvores, não adianta nós levantarmos nossas mãos se aquilo que nós estamos cantando, se aquilo que nós estamos ouvindo não se torna, você não deixa se tornar verdade em sua vida. Que você possa ter o seu coração aberto, que a sua terra seja terra boa, que gera semente, que gera fruto, que a boa semente cai ali e gera fruto, que você deixe ser encontrado por esse Deus. Não seja como aquelas pessoas que estão aqui apenas para ouvir, que ouvem a palavra, entra por um ouvido, sai pelo outro. Às vezes até concordo, não, é verdade isso aí, mas quando sai da igreja, vive conforme a sua vontade, vive conforme os desejos carnais. Você não pode viver assim. Que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo, porque Cristo nos muda em espírito e em verdade. A palavra diz que aquele que o Filho do Homem libertar verdadeiramente estará salvo, verdadeiramente sereis livres. Segundo ponto, exercício espiritual constante. Nós precisamos nos exercitar. Assim como a vacina, para que dê resultado, você precisa estar se exercitando, se alimentando. Nós também precisamos estar orando, lendo a palavra, tendo momentos de intimidade com Deus, fazendo nossos devocionais. Nós precisamos buscar cada dia mais não deixar com que o nosso coração, com que o nosso velho homem aflore novamente. Então, diariamente nós temos que matar a nossa carne. Diariamente nós temos que fazer morrer o nosso velho homem. Diariamente nós temos que buscar o Senhor com a palavra do Senhor, orando, buscando, desejando a Ele cada vez mais. E terceiro, o ministério de louvor já pode subir. E terceiro ponto, a alimentação espiritual. Isso aqui é muito importante. Cuidado, irmãos, com o que você consome na internet. Cuidado com o que você se alimenta por aí. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você lê. Cuidado com aquilo que você escuta. Por quê? Porque às vezes há veneno na panela. Às vezes há palavras que você fala assim, não tem nada a ver, mas aquela palavra gera dúvida no seu coração. E aí você vai começando a, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Você não vai se aconselhar com o nosso pastor, você não vai eita, irmãos, se aconselhar com a liderança da igreja, você fica com aquela dúvida e você acaba caindo numa heresia terrível. Então que você tenha cuidado, que você, irmãos, hoje em dia, principalmente na internet, no YouTube, são palavras assim que você vê cada absurdo, que você tenha cuidado e que você se alimente da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus venceu Satanás aonde? Na palavra. Ele conhecia a palavra, ele conhecia a palavra de Deus, e muitas vezes nós queremos vencer o diabo com o quê? Com nossos achismos. Não, eu acho que está assim. Não, irmãos, nós só venceremos o diabo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como que nós vamos resistir ao diabo se nós não conhecemos a verdade? Como que nós vamos resistir? Como que nós vamos falar assim, aqui não, Satanás, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem. Aqui não, Satanás, porque aqui está escrito. Quantas vezes nós somos enganados, irmãos, e nós não deixamos com que e não fazemos com que a palavra de Deus prevaleça em nossas vidas e acabamos errando e acabamos dando lugar a Satanás. Eu falo nós aqui, irmãos, de forma geral, amém? Não estou direcionando para, não é nossa igreja aqui, em nome de Jesus. Então, que nós possamos cada vez mais
não só nos alimentar da palavra de Deus, mas também temos que tomar cuidado com as nossas amizades. Com quem anda do nosso lado, com quem está do nosso lado, aquilo que nós conversamos, com quem nós conversamos, quem são as pessoas que nós abrimos o nosso coração, quem são as pessoas que nos aconselham, quem são as pessoas que nos ajudam a permanecer de pé, nos orientam. Isso tudo é importante, porque se nós estamos ouvindo coisas erradas, se nós estamos ouvindo conselhos errados, nós iremos cair, nós iremos fraquejar, nós iremos cair, e essa não é a vontade de Deus. E para finalizar, Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso que ocupe vosso pensamento. Que em nome do Senhor Jesus nós não sejamos como esses crentes que estão apenas buscando moveres, mas que buscam a transformação de nossas vidas, mas que buscam uma mudança do nosso interior, para que Cristo cada vez mais possamos declarar com toda a nossa voz, com todo o nosso entendimento, que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em nós, para que nós deixemos com que o novo homem aflore para a honra e glória do Senhor Jesus, e que nós não possamos dar lugar ao velho homem em nossas vidas. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Passo a palavra à nossa presbítera Andriane. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra linda, consoladora.